Moisés sabia muito bem o que ele estava falando. Moisés sabia que se não fosse a presença de Deus, Noé jamais conseguiria ter feito aquela arca. Moisés sabia que se não fosse a presença de Deus na vida do Abrão e da Sarai, jamais ela poderia gerar e dar à luz a Isaac. Moisés sabia que se não fosse a presença de Deus na vida do Isaac, jamais ele oraria e pediria para Deus abrir a madre da Rebeca para nascer o Esaú e o Jacó. Moisés sabia que se o Jacó não tivesse assumido um compromisso na presença de Deus, jamais nasceria para ele 12 filhos, e das 12 filhos 12 tribos, e das 12 tribos a nação de Israel, e jamais teria nascido de Jacó um José. E ele sabia que se não fosse a presença de Deus na vida do José, o José tinha caído naquela cova e tinha ficado lá mesmo, e jamais seria governador. Ele sabia que se não fosse a presença de Deus, ele jamais conseguiria tirar o povo do Egito. Moisés sabia que se não fosse a presença de Deus, jamais Deus levantaria um Josué. E Josué sabia que se não fosse a presença de Deus, jamais o Jordão iria abrir. Se não fosse a presença de Deus, a muralha de Jericó não ia cair. Se não fosse a presença de Deus, o sol e a lua não iam parar para Israel vencer a guerra contra o rei dos amorreus. Se não fosse a presença de Deus, não viria Gideão para vencer com 300 um exército de 135 mil. Se não fosse a presença de Deus na vida de Sansão, Sansão não conseguiria matar 1000 homens apenas com uma queixada de jumento. Se não fosse a presença de Deus na vida de Ana, jamais teria nascido um Samuel. Se não fosse a presença de Deus na vida de Samuel, jamais ele teria escolhido Davi. Se não fosse a presença de Deus na vida de Davi, jamais ele teria derrubado Golias. Se Golias não tivesse caído, Israel tinha sido envergonhado e o nome de Deus não teria sido glorificado. Se não fosse a presença de Deus na vida de Elias, Jezabel tinha acabado com ele. Se não fosse a presença de Deus na vida de Eliseu, Naamã tinha voltado leproso e não tinha sido curado da lepra. Se não fosse a presença de Deus, se não fosse a presença de Deus, eu e você não estaria aqui. Se não fosse a presença de Deus, Satanás já tinha arrebentado com a igreja. Mas levante a tua mão e adore. A presença dele está aqui. Pode até não ter caldeira almofadada, mas se tiver a presença de Deus está bom. Pode até não ter som de primeira, mas se tiver a presença de Deus já está bom. Pode até não ter água gelada, mas se tiver a presença de Deus está bom. A presença de Deus é insubstituível.